Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Felipe e Rafaela conversam com a Aline Frana sobre a área farmacêutica e especialização estética. Boa noite a todos. A gente está aqui para entrevistar a Aline Frana. Ela fez farmácia e ela trabalha na área da estética. A gente vai entrevistar eu, Felipe Sabadin e a Rafaela do primeiro ano Sena do Portinari Pretoriano. Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos. Meu nome é Aline Frana, sou farmacêutica e atuo atualmente na área da estética. O que te motivou a escolher a área da farmácia na faculdade? Vamos lá então. A área da farmácia é uma área que eu sempre quis atuar desde adolescente. É uma área que fala sobre a situação da saúde das pessoas. Sempre foi o meu sonho ser farmacêutica, mas no início era a área da manipulação, que preenchia o meu coração e alegrava o meu dia a dia. Depois que eu entrei na farmácia, eu vi que não era manipulação, era a indústria farmacêutica que eu gostaria de atuar. Atuei há alguns anos na área da indústria farmacêutica, tenho uma especialização em engenharia farmacêutica, mas com o tempo eu migrei para a área da estética. Legal. Dentro desse assunto sobre escolhas, eu queria saber como surgiu o interesse pela estética dentro da farmácia. Então, eu me formei em 2012, se eu não estou enganada, já tenho aí uns 12 anos. Fui para a área da indústria farmacêutica, que na época era uma área muito promissora e eu gostava ali de todos os processos, inclusive da área da qualidade, que foi onde atuei em torno de uns 5 a 6 anos. Em 2015 surgiu a oportunidade do farmacêutico atuar na área da estética. Então, eu iniciei uma especialização em estética farmacêutica. E em 2018, o meu ex-marido teve a oportunidade de vir para Carlópolis, atuar na área. E como aqui não era uma região que tinha indústria, né? Eu falei assim, é uma boa oportunidade para atuar como a parte da estética, que eu desejava e almejava, quanto estar bem empregada no município. Nessa época que você ingressou nessa parte da estética e tal, como era o início ali, basicamente, né, do mercado, foi muito difícil de se integrar e entrar nesse mercado? Então, no início da minha especialização, eu trabalhava na área da indústria ainda, né? Então, eu fazia uma mescla, né, em trabalhar na indústria, ter os processos de qualidade, que era a área que eu atuava, e ir para a área da estética. Na área da estética foi desafiadora para mim, porque eu morava em Mogi Guaçu, era uma cidade grande e promissora. Então, tinha cursos fáceis, tinha mentorias de forma muito acessível. Quando nós mudamos para Carlópolis, é um município pequeno, atualmente tem 16 mil habitantes. Então, assim, pouco se falava sobre a área da estética para o farmacêutico. As pessoas não me conheciam na cidade. Então, assim, cidade pequena é assim, você chega e as pessoas perguntam, qual é a sua família, de onde que você vem? E como foi apenas eu, a Rafa e o pai dela para a cidade, nós não tínhamos, assim, referências e pessoas que pudessem dar o suporte, né? Então, no início, fiz em torno de 1000 panfletos e panfletei pessoalmente na cidade. E comecei com procedimentos com menor custo, para que as pessoas tivessem uma confiança e confiassem no meu trabalho. Então, comecei assim, bem do zero. Legal. E você acredita que o farmacêutico tem reconhecimento suficiente dentro dessa área da estética, de beleza e tudo mais? Com toda certeza. Hoje o farmacêutico tem diversas leis que amparam o farmacêutico na área da estética. Estamos bem preparados e bem conduzidos, até porque a grade do farmacêutico na universidade ela é bem ampla, né? Temos um bom conhecimento sobre anatomia, fisiologia, que são bases bem importantes para você realizar um bom procedimento estético de forma segura. Eu até brinco com os meus pacientes, eu falo assim, gente, não adianta saber usar bons produtos e saber a técnica. O mais importante é saber tratar uma intercorrência. Como eu vou tratar bem uma intercorrência? Você tem que ser exemplar em anatomia. Se você não entende anatomia e fisiologia, você não vai ter um bom resultado. Como a formação em farmácia pode ajudar na segurança dos tratamentos? Isso é extremamente importante, que linka com a última pergunta que vocês fizeram para mim. Se você faz o curso de farmácia, você tem uma grande base, né, em fisiologia, e anatomia, morfologia. Então, você consegue entender por onde passam as artérias importantes, as veias importantes, os coxinhos de gordura. Você entende, de fato, sobre a estrutura facial e corporal,
Porque não é só fazer, por exemplo, um preenchimento, fazer uma toxina botulínica. Você precisa entender por que é importante colocar um produto naquela região, quais serão as consequências e os benefícios de usar o produto. E quando você pensa como um farmacêutico nessa área, ele ajuda muito, porque como eu vim da área da indústria farmacêutica, eu tive uma grande base sobre rastreabilidade, controle de qualidade dos produtos, a importância de uma boa documentação no instituto, né, nas clínicas de estéticas, associado com a parte de você entender bem a questão da anatomia, por que você tem que fazer algo com segurança. A estética vai evoluindo cada ano, né? Com novas técnicas e tudo mais. E você acredita que você, tem que focar mais nos cursos para você aprimorar, ou você acredita que a técnica antiga já ajuda, assim? Então, assim, é muito importante, porque o que eu aprendi há 10, 12 anos atrás, muitas coisas não estão em uso, muitas coisas se atualizaram. Mas, por exemplo, eu participo de muitos congressos, muitos cursos, estou sempre me atualizando. Inclusive, o ano passado fui para a Coreia do Sul estudar, né, para aprender sobre técnicas de preenchedores e sobre fios coreanos, eles que são, assim, renomes nessas áreas, né, de estética. Já fiz 3 cursos em cadáveres frescos no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, não é só a anatomia que a gente aprende na faculdade, é a anatomia que eu acabei aprimorando em cadáver para ver se, de fato, aquele local que eu aplicava o produto estava bem inserido, e se eu fizesse uma dissecação daquele cadáver, por ser fresco, eu consigo ter muita facilidade em visualizar, né? Eu olhava a técnica e falava, ok, está de forma correta. Preciso degradar o produto, degrado o produto e consigo visualizar que eu coloquei na superfície adequada. Então, técnicas antigas com as técnicas atuais, elas se complementam. Por exemplo, eu já fiz em torno aí de uns 10 cursos de aplicação de toxina botulínica, né? Quem é da área, às vezes pensa assim, é algo simples, mas não é algo complexo. E desses 10 cursos que eu fiz aproximadamente, eu ainda permaneço fazendo a primeira técnica que eu aprendi no início da minha carreira. Já preenchedores, fios, bioestimuladores, sim, eu faço técnicas que são mais atualizadas. O que diferencia também o olhar farmacêutico do olhar de outros profissionais de estética? O que diferencia? Nós temos uma base grande, complexa, na área de farmacologia, que, ao meu ver, assim, traz um diferencial muito grande, né? Porque você entende sobre os fármacos que você usa, sobre os princípios ativos, dos ativos, entendemos com mais complexidade sobre cada item que nós colocamos no nosso paciente. Você tinha falado também que você fez um curso na Coreia e tal. Lá, assim, como que eram os cursos lá e como que funcionavam as coisas lá? Era muito diferente do Brasil ou era tudo meio parecido? Então, vou contar para vocês a minha experiência na Coreia. Foi uma experiência única na minha carreira. Como que funciona? Uma empresa convidou para fazer parte, né? Selecionaram os melhores profissionais do país. E do Paraná nós somos em 3 profissionais, representando o nosso estado, que nós moramos em Carlópolis. Fizemos uma viagem para a Coreia, que é longe, gente, muito longe, mas vale muito a pena. E fizemos curso de anatomia, curso sobre o produto, com os profissionais mais renomados da Coreia. Então, tivemos experiência com cadáver na Coreia, passaram as principais técnicas de fio e sobre as tecnologias dos fios também. E, assim, foi, assim, extraordinária a experiência, valeu muito a pena, porque tem técnicas novas, né? E temos também uma grande diferença dos ocidentais e dos orientais. Então, muitas técnicas que eles utilizam nos coreanos não dá para fazer no Brasil, porque o formato do rosto é diferente. Mas, assim, o que foi muito bacana, a Coreia também é o berço do skincare, né? E hoje está super no hype, em alta, o skincare. Então, os coreanos têm uma pele, assim, extremamente saudável, uma pele bonita. Era muito engraçado, assim, tinha um professor nosso que ele deu o curso sobre anatomia, o rapaz, assim, extraordinário. E no final do curso falaram assim, adivinha qual é a idade fala assim, né? Nós falávamos, assim, fácil, né? 45 anos. Ele tinha 70 anos. Então, é uma pele impecável. É muito comum você ver os coreanos com aquelas máscaras com protetor solar andando na rua. Então, é muito normal, coisa que no Brasil, se você olha assim, você fala, nossa, o que essa pessoa tem no rosto, né? Então, eles cuidam bastante da pele. É uma experiência, assim, única. E outra coisa que eu achei bem legal também, sobre os cursos em cadáver que eu já fiz, inclusive na Coreia. No primeiro momento, a gente fica assim impressionado, né? Um cadáver. Confesso que no meu primeiro curso eu fiquei com medo. Mas foi tranquilo, à noite eu fiquei um pouco assustada, né? No dia seguinte era aula prática, né? Então você faz, é um cadáver que ele vem de Miami,
tem as autorizações para entrar no Brasil, então é uma peça do cadáver. Então por exemplo, no caso, eu fiz uma cabeça, né, de um paciente. Então são peças de cadáveres indigentes que têm autorização para estudar e desenvolver ciência sobre aquele membro. Então, geralmente são idosos. Você faz a aplicação, faz uma harmonização no cadáver, deixa tudo bonitão, né? Melhora a olheira, faz lábios, faz um botox, mas o botox não vai funcionar porque a musculatura não funciona mais. Mas passa fios de PDO, você harmoniza todo o cadáver. Depois você vem dissecando, abrindo todos os tecidos, então você consegue ver derme, epiderme, consegue ver tecido subcutâneo, consegue ver musculatura, consegue ver a parte óssea. Então você vê todas as estruturas das camadas da face e vem aplicando, por exemplo, no caso de um preenchedor, você aplica hialuronidase, que é como se fosse um antídoto para diluir aquele produto. Quando você aplica a hialuronidase, o que nós desejamos é que ele degrade aquele preenchedor. E trazendo para a realidade do consultório a importância desse curso em cadáver. No dia a dia, no paciente, você não tem a opção de errar. Você tem que ser assertivo. Então, o paciente, o que acontece? São procedimentos com valor agregado muito alto. E cada dia que o paciente chega ali, cada novo atendimento é um sonho que eu tenho na minha cadeira, que eu preciso realizar. Então, não dá para você errar na aplicação de botox, numa aplicação de preenchedor, na aplicação de bioestimulador. Tem que ser muito assertivo. Então, o curso de cadáver trouxe essa base sólida para que eu realizasse os procedimentos e tivesse assim, muita segurança em dizer está correta, está no local correto, não está assim, tem que colocar no subcutâneo um produto e eu coloco de forma superficial, não vai ficar bom. Por exemplo, vou fazer um preenchimento de olheira, tem que colocar de forma profunda. Se eu coloco superficial, vai dar bolsa, vai ficar feio. Você comentou sobre o curso de cadáver fresco que você fez. Você acredita que é mais eficiente para o seu aprendizado treinar em cadáveres ou em protótipos artificiais? Com certeza em cadáveres. Eu não sei se é uma soma, tá, o que eu vou falar aqui, mas assim, para descontrair. De primeiro contato, assim, a gente fica tão impressionado com aquela cena com o cadáver que não tem como esquecer a técnica, esquecer nada do que você aprendeu, porque de fato você olha ali, é um pouco estranho até você se adaptar, mas é a realidade, né? Então você consegue fixar muito melhor do que nos protótipos. Mas hoje muitas universidades, né, e cursos não têm acesso ao cadáver. Também puxando um pouco dessa parte que você falou de ter o sonho das pessoas na sua mão ali na hora do atendimento e tal, já teve algum atendimento, algum pedido que foi, por exemplo, extremamente difícil ou algo assim desse tipo? Sim, uma pergunta bem interessante. Quando eu vou para os cursos, e são muitos cursos, porque eu sou apaixonada por estudar, né? Quando eu vou para os cursos que tem os pacientes modelo, a sensação que nós temos como alunos é que sempre os casos mais fáceis são no curso. Aí você vem para o consultório no dia a dia. E parece que seus pacientes são os casos mais difíceis. Então hoje eu entendo e falo assim, não, você vai no curso, você vai numa mentoria, tem que explorar o máximo que pode. Porque na sua realidade, o professor não está ali do lado. É só você para conseguir fazer acontecer. E sim, diversos casos, bem complexos e difíceis. Vou contar uma experiência, tá? Já tem alguns anos que eu sou formada, né? E eu tinha um grande desejo em fazer rinomodelação, que é uma técnica de preenchimento no nariz. Então, fui fazer um curso, mas assim, eu levei acho que em torno de uns 6 anos para conseguir criar coragem. Porque o nariz é uma estrutura muito complexa. Passam artérias, né, muito importantes nessa região. É uma região muito vascularizada. Então, se eu coloco um preenchedor, um produto numa artéria e tem compressão dessa artéria, eu posso ter uma grande intercorrência, como uma necrose, posso ter uma cegueira. Então, é complexo. Todo procedimento é complexo, né? E o nariz em si é mais difícil. Eu optei por fazer cursos em cadáver, né, para ter bastante entendimento em anatomia e minimizar os riscos. Os riscos são zeros? Não, não são zeros, né? Eu falo que uma vez que você usa agulha, você está ali disposto a ter um problema. Então, o importante é saber fazer o procedimento se der uma intercorrência, saber tratar esta intercorrência. E o procedimento de nariz, eu lido muito com sonhos, né? Porque essas pessoas normalmente elas chegam com traumas, elas sofreram bullying a vida inteira. E quando a gente realiza a rinomodelação de nariz, eu realizo um grande sonho. Sim, muito legal.
Saindo um pouco desse foco da estética, você comentou que a faculdade de farmácia era uma vontade certeira sua, né? Eu queria saber se quando você chegou na farmácia, na faculdade, passou pelo primeiro semestre e tudo mais, era o que você esperava? Tipo, superou suas expectativas ou você ficou um pouco decepcionada no começo? Tá, então vou matar a curiosidade de todos vocês que em breve estarão nas faculdades da vida, né? Então, assim, qual que é o grande desafio, né? Passou no vestibular, entrou na faculdade, vou começar o curso de farmácia. Na minha cabeça eu pensei, vou começar com as disciplinas que eu gosto, né? Que é tudo na área da farmácia. E não, no começo é uma base, né? Então eu tive aula de antropologia, sociologia, química, física, matemática. E eu pensava, por que essas disciplinas, né? Não faz sentido com as minhas escolhas. Então, o primeiro ano, hoje eu entendo que sim, é uma base que você tem para seguir as disciplinas depois que são específicas da área. Por exemplo, por que matemática, né? Se você não sabe fazer um cálculo de regra de 3, como que você vai saber calcular quantas gotas do medicamento você precisa dispensar no seu estabelecimento? Isso pensando na farmácia de dispensação, né? Se eu não sei fazer cálculos, como que eu vou manipular um medicamento, considerando uma farmácia de manipulação? Hoje também o farmacêutico pode atuar na área de alimentos, pode atuar na área de indústria, de laboratórios. Ela é muito ampla, né, o farmacêutico. Hoje a gente a gente tem como farmacêutico generalista, né? Antigamente tinha o farmacêutico bioquímico, o farmacêutico industrial. Hoje é farmácia generalista, que ela engloba diversas áreas, inclusive a estética. E ao sair da faculdade, você chegou a fazer estágio no hospital ou trabalhar em farmácia? Eu queria saber um pouco sobre. Então, durante a faculdade tem diversos estágios, né? Porque eu fiz por 5 anos a faculdade no período noturno. E a grade de estágios é muito extensa e eram durante o dia. Então, eu fiz em hospitais, laboratórios, farmácia de dispensação, farmácia de manipulação. Na área da estética já não tinha ainda, né? Mas eu fiz na área da indústria também. Fiz na área de alimentos, como farmacêutica. E quando eu me formei, não fiz mais estágio. Foi direto ganhar dinheiro, né? Fui trabalhar como farmacêutica. Meu primeiro emprego como farmacêutica foi numa indústria multinacional em Goiás. Foi uma área assim muito legal, que sou muito grata. Era meu sonho de consumo atuar nessa indústria. Ela é muito famosa, tem medicamentos bem conhecidos. Depois dessa indústria farmacêutica em Goiás, eu fui para Toledo, no Paraná, trabalhar na Prate Dona Dulce, que é outra indústria. Vou falar da primeira, tá? A primeira eu trabalhei na Brain Pharma, em Goiás. A segunda foi a Prate Dona Dulce, em Toledo. Depois realizei meu grande sonho de consumo, que era entrar numa grande multinacional, que é a Unilever. Então, participei de um processo seletivo, que eram 5.000 candidatos, aproximadamente, para a vaga, e eu fui uma das finalistas para trabalhar na área da qualidade. Era uma indústria que começou do zero no Brasil, que eles fabricam Dove e Rexona. Então, toda a área de qualidade e implementação, eu fui uma das pessoas do time que trouxe essa implementação para o Brasil. Fazia testes sensoriais de desodorante. Depois eu fui para a Mars, que é uma empresa também multinacional, que fazia Snickers, M&M's, a ração Royal Canin, Pedigree, Whiskas. E saí da área da indústria e já foquei na área da estética. Na parte que você falou que você se candidatou para entrar na empresa que você almejava, que você sonhava entrar, como que foi? Foi complicado essa candidatura ou foi tranquilo? Foi uma seleção bem difícil e bastante criteriosa, mas eu sempre pensei assim, que quando a gente pode dar o nosso melhor e se dedicar, nada é impossível. Então, teve bastante dedicação da minha parte, porque indústrias multinacionais, empresas grandes, né? Você precisa ser diferenciado, né, dos demais. Então, passei por diversas etapas, por entrevistas, por provas, por dinâmicas em grupo. E aí, finalmente, depois de uns 30 dias, eu fui classificada. Demora bastante. Demora. Mas vale a pena o esforço. Legal. Você diria que você enfrenta muitos desafios ao trabalhar com o público, já que você mexe com a parte de rosto, harmonização e tudo mais? Muitos desafios, mas eu diria que 95% deles são desafios positivos, porque são realizações de sonhos. São pessoas que muitas vezes juntam o seu dinheiro por um longo período para realizar um sonho. Ontem mesmo vivi uma experiência dessa. Uma paciente que pelo menos uns 8 anos
ela deseja e planeja fazer os lábios comigo e ela ficava ali criando coragem, né? Aí ontem ela falou assim, chegou o meu momento. Então fui atender ela e sempre que um paciente senta na minha maca, eu tenho muita clareza que ali é o momento de realizar mais um sonho. Então eu tenho que dar o meu melhor. Eu não posso ser 50%, 60% do meu melhor, tem que ser 100%. Então eu fiz os lábios dela e assim, a minha secretária até brinca, ela fala, Aline, você fica séria enquanto faz uma rinomodelação, faz os lábios. Mas é porque eu sou muito detalhista e tem que ficar perfeito. Se não fica perfeito, eu fico incomodada. Então quando eu finalizei os lábios dela, eu falei assim, nossa, que lindo, eu quero um lábio desse, né? E aí ela mandou um feedback ontem à noite, ela falou assim, olha, Aline, você realizou meus sonhos, estou muito emocionada, não consigo parar de chorar. Então é isso que aquece o meu coração e que me motiva. Não é pelo dinheiro que eu vou ganhar, mas pelos sonhos que eu realizo, pelas vidas que eu completo. Legal. E uma pergunta meio polêmica aí nessa parte. Por parte da idade da pessoa, o que você acha sobre, por exemplo, um adolescente da nossa idade, ou, sei lá, de uns 12 anos pra frente, fazer uma modelação na face, principalmente, que é a parte mais afetada da pessoa? Como você acha que é isso? Eu sou uma profissional com a mente bem aberta. E eu sou muito a favor da pessoa olhar para o espelho e estar feliz com aquilo que ela olha. Independente da idade, eu como profissional tenho que ter responsabilidade. E tem que estar também o ok dos pais, né? Então, por exemplo, tem crianças que têm o bullying e sofrem porque tem as orelhas de abano. Então, eu sou a favor, sim. Tem 7 anos de idade, ele já tem entendimento sobre a questão de dor. Temos que explicar como que funciona uma anestesia, o procedimento, para atender as expectativas, né? Porque se a gente não explica, eles não entendem o que vai ter ali de resultado. Então, você consegue melhorar as orelhas de abano com um procedimento estético feito em consultório, que se chama otomodelação. A partir, por exemplo, ali dos 14, 15 anos, sou a favor, sim, de fazer uma rinomodelação. Inclusive, eu fiz na Rafaela, na minha filha, a rinomodelação. Porque já teve um grande desenvolvimento. É um procedimento que o ácido hialurônico vai durar aproximadamente 1 ano. Então tem que ter segurança, fazer o procedimento com sabedoria, de forma cautelosa, né, para que não coloque tanto em risco o paciente. Mas uma grande curiosidade, minha primeira paciente de rinomodelação, que era o procedimento que eu morria de medo de fazer, porque era insegura, fui estudar para dizer assim, agora estou capacitada. Minha primeira paciente foi a minha filha. Então, assim, foi muito desafiador, porque eu nunca tinha feito, eu sabia das dificuldades, e ter a minha filha ali na maca, fazendo o nariz, eu falei, nossa, se eu conseguir fazer o dela e ficou bonito, zerei na vida, né? Consigo de qualquer paciente. Então, assim, as pessoas falavam assim, mas logo a filha, né? Eu falo, logo a filha, para mostrar assim, estou preparada, né? Estou capacitada. E ficou lindíssimo o resultado dela. Legal. E quais procedimentos que o farmacêutico pode realizar dentro dessa área? Porque tem procedimentos que dentistas também podem realizar, não só os médicos, né? E quais seriam os procedimentos? Então, hoje nessa área da estética, os médicos, por exemplo, dermatologista, realizam todos os procedimentos estéticos e tratamentos, né, de saúde. Os dentistas, por exemplo, eles realizam procedimentos, né, na parte da cabeça para cima, né, só a face. Nós, farmacêuticos, podemos atuar em cabeça e corpo. Então, podemos fazer procedimentos corporais, como a aplicação de vasinhos, que é estético. Podemos fazer aplicação de bioestimulador para tratar flacidez em glúteo, tratar celulite, tratar gordura localizada, abdominal, facial, tratar lipo de papada com gorduras, com procedimentos enzimáticos, né, que faz a quebra da gordura, bioestimuladores faciais, fios de PDO no corpo, no rosto, tratamento com fios no couro cabeludo para facilitar o crescimento capilar, preenchedores no corpo, que hoje tem os preenchedores corporais, né? Estão bem alta de fazer glúteo, definição abdominal, e também os preenchedores faciais, que já são mais conhecidos. Toxina botulínica podemos fazer também, podemos fazer skin buster, exossomos, assim, hoje é uma infinidade de procedimentos, é bem ampla. Também, qual que é o impacto emocional que você mais percebe em quem faz os procedimentos? Olha, hoje de tudo que eu faço, ele vai gerar um impacto, mas assim, tem 2 modalidades, tem os procedimentos full face, que hoje é um protocolo exclusivo que eu tenho,
que ele é basicamente preenchedores com bioestimulador e toxina botulínica. Ele transforma todo o contorno facial com naturalidade. Então, eu consigo dar um contorno de mandíbula, de mento. Então, a pessoa, eu quero um rosto mais marcado. Consigo deixar um rosto mais marcado de forma natural, né? Então, quando eu faço esse procedimento full face, que é a face toda e o paciente olha no espelho, a pessoa fica encantada, que ela fala, realizei meu sonho. Mas, assim, disparado, o número 1 é rinomodelação. A rinomodelação transforma a vida da pessoa. Porque geralmente ela sofreu muito bullying. Então ela vem com toda uma história, com toda uma bagagem. E quando você fala o preço do procedimento, a pessoa fala, nossa, é só isso? Mas quando você compara o preço de um procedimento de rinomodelação em lábio, eles são muito parecidos. Mas a mudança que ele traz de autoestima, ele é tão grande que o paciente entende que aquele valor é simbólico. Quando na verdade é o mesmo do preenchimento labial, por exemplo. Dentro desse assunto de realizações de pessoas e mexer com vidas, né? Qual foi o caso ou paciente que mais te marcou na carreira e o porquê disso? Foi a minha filha, com certeza. Minha primeira rinomodelação. Foi o caso, assim, que mais marcou. Foi emocionante e de muita repercussão. Porque eu fiz um Reels e, assim, teve muitas visualizações ali na cidade e nas redondezas do município. Mais uma pergunta só para finalizar. Uma dúvida minha, inclusive, é se o farmacêutico pode abrir uma clínica ou não, como que funciona? Sim, podemos. Podemos abrir uma clínica de estética. No meu caso, eu tenho um instituto, porque eu também ministro mentorias e tem diversos profissionais da área da saúde que atuam ali junto. Mas podemos montar uma clínica de estética. Tem diversas regulações, né, regulamentações e leis também para serem seguidas, junto ao Conselho de Farmácia, que é o CRF, mas temos essa liberdade sim. Legal. Então vamos finalizando mais um podcast. Muito obrigada pela participação. Acredito que tem tirado muitas dúvidas dos estudantes, né, que estão buscando uma área para se formar e conhecer melhor. E eu passo a palavra se você quiser se despedir. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a vocês pelo convite, ao colégio também. Fico muito feliz porque é muito gostoso, né, compartilhar a experiência que eu tenho, incentivar novas pessoas a fazerem o curso de farmácia. Porque eu brinco assim, o farmacêutico ele sempre vai ter a oportunidade de trabalho, né? Seja numa farmácia de dispensação, seja na área da estética, seja na área da indústria. É muito amplo, né? Em relação às outras profissões. Então, fazer farmácia é uma realização assim muito boa. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.